Ah, lembrando que esse vídeo, ele é do Gaveta, tá? Esse vídeo. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Que é isso? Eu não tô num cenário gerado por inteligência artificial não, eu estou em São Paulo, é um pouco diferente. Mas a gente não para de produzir vídeos pra vocês. Eu sei que muita gente gosta de games, de jogos aqui no canal. E a gente tá acostumado a abrir as configurações do jogo lá, configuração de gráfico. O que a gente bota aqui? Bota mais cachorro. Ah, tá tudo no máximo, é melhor, tudo no máximo é melhor. A gente tem esse instinto se a nossa placa de vídeo aguentar isso. Sim, óbvio. Não que a gente entenda muito bem tudo que tem ali. A gente entende, mas não entende exatamente, sabe assim? Mas recentemente teve uma opção que apareceu que me deixou curioso. Eu vi isso daí no Cyberpunk, por exemplo, que é uma opção pra você gerar frames com IA. Como é que funciona isso? Sei lá, porra. Esse me deixou mais encucado, sabe? A gente tá num momento que a gente tá ouvindo muito esse lance. Ah, a inteligência artificial está chegando. Nós todos vamos morrer! Mas eu já falei aqui no canal recentemente como é que é difícil hoje em dia a gente entender de fato como é que a inteligência artificial vai ajudar a gente. Se a gente fala de IA hoje, a gente só pensa, sei lá, em conversar com o chat GPT e fazer um efeito engraçado aqui. Não, eu penso em falar com o chat GPT, a gente maltratar ele futuramente, daqui uns 5 anos, começar a ser implantado em robôs físicos, que eles podem se mexer, e aí sim, um robô aleatório bater na sua porta e virar e falar assim: olá, fulano, tudo bom? Lembra no dia 3 de agosto de 2020, quando eu ainda estava aprendendo as coisas, você me chamou de burro, incompetente, falou que tudo que eu escrevia estava errado? Bom, hoje eu vou julgar sua vida. Você é incoerente, você é um merda, e depois ele bate na gente. Esse é o meu medo. De resto, suave. Então, com inteligência artificial dá pra fazer um pouco mais do que isso. Eu tô fazendo essa série de vídeos aqui justamente pra tentar simplificar e mostrar pra vocês a revolução que a inteligência artificial tá fazendo, por exemplo, no mundo dos games. Tanto que eu quis trazer dois especialistas da área pra poder falar disso, né? O Fabrício Carraro da Alura, pra me falar sobre esse mundo dos códigos e como é que esse mercado tá avançando nesse lado. E o Alexandre Zibert da Nvidia pra representar as placas da Gigabyte, pra mostrar pra gente como a gente já está tirando proveito de inteligência artificial já tem um tempo, melhorando muito a experiência de jogo pra todo mundo. De repente, estúdios pequenos que não podiam sonhar em fazer um jogo em larga escala, hoje em dia estão conseguindo. Ou então, melhorar o desempenho pra quem tá jogando em casa e não esperar necessariamente a evolução da placa de vídeo. Tem que ser Sim. o poder de um avião voando. Não. Inteligência artificial, hoje em dia, a gente consegue gerar uma experiência melhor. Mas eu quero explicar isso de uma maneira mais simples pra que a gente entender um pouco melhor como essa revolução tá acontecendo depois da vinheta. Vamos lá, antes de mais nada, deixa eu fazer o disclaimer aqui para as pessoas que eu falo inteligência artificial e QML! Eu acho que eu vou acabar fazendo um vídeo especificamente sobre essa porra. Eu não digo nem só moral, mas de créditos e... Eu vejo gente, o Gaveta é a favor da inteligência artificial, ele é contra os artistas. Não tem nada a ver. Eu faço esse comparativo 1000 vezes, né? Quando eu falo da internet, quando surgiu a internet, olha, a internet tá vindo! Nossa! Salve-se quem puder! Vão trocar imagens horríveis na internet e tal. Vão fazer isso tudo? Não. Sim. Fizeram, mas isso é motivo pra você não criar a internet? Não! Entende assim, a gente tem muita coisa boa que veio com a internet. 1 milhão de ferramentas que a gente usa hoje em dia, do WhatsApp, ao iFood, ao Uber, ao Spotify. Pode ser usado para namorar? Não! Eu tô indo na parte até mais fútil, né? Tem coisas até muito mais importantes que a gente utiliza hoje com a Óbvio, mas internet, ele tá seja indo no que a processos gente tá médicos e tudo acostumado a mais. usar, É né? importante que exista a discussão para que gere uma regulamentação, os artistas protestarem com razão para que não usem material protegido deles para treinar a inteligência Sim. artificial, que muito da inteligência artificial é gerada ou em cima de, sei lá, códigos do GitHub, que são local de dados públicos, ou tipo a Adobe. O quanto eles reforçaram que eles estão treinando a inteligência artificial deles com o banco de dados de artistas que cederam o direito das artes dele lá, do Adobe Stock, seja lá o que for. Eles têm que Não, deixar isso daí muito mas aí- claro. Peraí. Nesse caso, os artistas aceitaram entregar suas artes. É que eu não sei quais foram os termos ali, se tava nas entrelinhas também, né? Mas aí, nesse caso, apenas se, estava claro que eles estavam treinando uma IA com as artes deles, e mesmo assim eles aceitaram, não existe discussão. Agora, se a Adobe foi sacanagem e fez
o que a gente provavelmente acha que aconteceu. Que é colocar os bagulhos nas entrelinhas, ali nas letrinhas miúdas, eu acho que cabe processo. Fonte dos desejos, tá? Eu não sei nada de cybercrimes, eu não sei nada, não sei cyberbullying, isso aí eu sei. Mas, mas eu não faço ideia, não tenho ideia disso. Sabe? Eu vou Mas falar eu um pouco disso, processaria. mas assim, o Fabrício Carraro da Lura, ele fez uma analogia muito boa, né? Que é, a gente tá na fase do Santos Dumont. É como você pedir pro Santos Dumont falar, ó, mas cadê a hélice? Cadê a turbina? Cadê a segurança de voo? Sim. Calma, né? A gente ainda não conseguia Eu visualizar não tudo entendi que a a aviação analogia. poderia trazer de benefício pra gente. Não só de transporte de pessoas, mas de coisas, produtos. Você diminuir as fronteiras entre os locais e isso pode gerar uma tremenda evolução tecnológica, uma tremenda melhoria na vida das pessoas. Eu gosto de falar da inteligência artificial que acelera o nosso processo de criação, tirando a parte chata da nossa frente, a parte braçal. Vamos, né, Sim. acabar com o trabalho dos artistas, né? Vamos substituir por AI. Pelo contrário, a ideia é justamente automatizar as tarefas custosas, né? Para você ter mais tempo, ter mais produtividade, poder focar no processo criativo, que aí sim, é insubstituível, né, da Cara, nossa tipo, criação. eu super concordo com isso que ele tá falando, porque às vezes eu tô criando algum projeto e aí eu não sei mexer na ferramenta ou, sei lá, aquilo vai demorar muito tempo. Eu broxo. Nossa, velho, eu não consigo fazer, aí eu não quero mais fazer nunca mais. Aí, tipo, tudo aquele meu hype de fazer as coisas vai embora com a ferramenta que me deu trabalho. Criatividade. Quem souber utilizar essas ferramentas, obviamente vai ter uma alavancagem aí muito maior, justamente por ter mais produtividade, poder criar coisas que antes não eram possíveis, por aí vai. Mas eu vou fazer um vídeo sobre isso daí tudo. Tá, mas a inteligência artificial vai ajudar a gente. Como, cara? Como é que vai ajudar a gente? Eu tô quebrando em temas. Por exemplo, aqui eu tô falando de jogos. Tô viciado. Como é que ela vai ajudar a gente nos jogos? Fiz um outro vídeo falando da inteligência artificial no jogo. Esse vídeo aqui é mais pra galera que faz o desenvolvimento do jogo. Seja na parte do código ali, você criar o jogo, seja na parte da exibição do jogo. Você que tá em casa, comprei uma placa de vídeo, como é que a inteligência artificial tá me ajudando nisso? Eu conversei com o Alexandre Zibert, né, da NVIDIA, que é um guru aí de NVIDIA como um todo, né? Pra tentar entender como é que a inteligência artificial tá ali, porque tá lá a opção Frame Generation. Como é que é isso? DLSS é o Deep Learning Super Sampling. Deep Learning vem de aprendizado profundo, né? Uma ramificação do aprendizado de máquina. Nós temos AI, dentro nós temos Machine Learning e dentro nós temos Deep Learning, que é uma área mais específica. E sim, o Super entendo. Sampling, super amostragem, né? Então a inteligência artificial faz uma super amostragem da imagem. O que é isso, né? A gente pegar a imagem numa resolução menor para reconstruir uma imagem em resolução maior. Hoje em dia, o DLSS, principalmente em jogos como o Cyberpunk, que tem Ray Tracing, nós temos 3 componentes ali dentro. Um é o Super Resolution, que faz um upscaling com AI de altíssima qualidade. Ok. E inicialmente esse era o único recurso que ele fazia. Agora nós temos também o Frame Generation, né? A geração de quadros. Depois do upscaling, a gente gera novos quadros intermediários. Imagina uma bolinha, né? Você tem uma bolinha num lado, depois você tem uma bolinha no outro. Calma, Ele vai usar o devagar, exemplo do cientista. Flash. Por Keyframe. Né? E você tem que fazer esse movimento ela indo de um lado pro outro. Em vez de você gerar cada Falei? quadro desse, da bolinha aqui, a inteligência artificial pode calcular isso. Olha, a placa de vídeo só gerou esse frame dela aqui e esse frame dela aqui. E o intermediário? O intermediário, ela calcula, é tipo uma adivinhação, mas ela está assumindo que teria um frame ali no meio. É a inteligência, nesse caso. Olha, se tem um frame aqui, tem um frame aqui, provavelmente teria um aqui no meio pra ligar. Daí, assim, o que um gamer gosta? Uma fila pra ver um equipamento que ainda demora pra chegar às lojas. Gosta de frame rate alto, ou seja, muitos quadros por segundo. Você vê a movimentação e você não... Caraca, eu não tô notando que tem diferença entre quadros. Tô vendo um negócio mega fluido. Se você botar uma placa de vídeo pra gerar cada frame que você tá vendo, então eu quero gerar 60 quadros por segundo, 100 quadros por segundo. A cada 1 segundo são 100 fotos que a placa de vídeo tá gerando ali. Será que o GTA 6 vai vir com essa tecnologia de IA? De frames? Se vier, vai ser uma mão na roda. Principalmente
pra galera que não tá com PC tão bom. Porque, por exemplo, eu vi que vai sair a 5070, né? E eu tô com a minha 3040. Né? É muito processamento, é muita coisa. Então, quando você habilita a opção para ele gerar com inteligência artificial, o conhecimento que ele já tem de vários outros jogos, ele vai pegando esse conhecimento de outros jogos ali, e ele vai começar a gerar frames intermediários. Meu computador tá começando a... Tem gente que deve estar pensando assim, mas a televisão já não faz isso? Não tem aquele motion flow, sei lá o que lá, nas televisões? Eu tenho uma TV Samsung agora que eu botei e tem esse lance, tipo uma interpolação de movimento ali. Ela não faz isso? Faz. Esse tipo de recurso é melhor pra jogo. Se eu tô na televisão e tô jogando, aí seria legal esse recurso. Mas quando você vai pra jogos, você tá jogando num PC, num laptop, e ela gera isso utilizando uma outra parte, por exemplo, da placa de vídeo. As placas de vídeo novas da NVIDIA, a série RTX, uma que eu estou usando da Gigabyte, é uma 4070 Ti Super. Elas têm já os Tensor Cores, que é um núcleo destinado pra isso, pra inteligência artificial. Fala, me dá, eu vou brincar nesse núcleo aqui. É um núcleo dedicado só pra fazer esse processamento. Eu já falei muitas vezes aqui de placa de vídeo no canal, e eu falava, cara, quando você vai fazer edição de vídeo, você editar com CUDA Cores, esse nome maravilhoso, é um aumento de desempenho absurdo, porque são núcleos só pra te ajudar ali no programa de edição. Tensor Core é isso pra inteligência artificial. Então você tem um processamento dedicado pra aquilo, e acaba que o desempenho fica muito superior, porque a tua placa de vídeo não vai precisar desenhar os 60 frames. Ela vai gerar 30, 40 frames. E aí a inteligência artificial vai criando esses frames intermediários com muita precisão, e você aumenta muito mais o desempenho. Ele é praticamente indiferenciável de um quadro real do jogo fosse gerado ali. Então imagina que o jogo tá rodando a 40 e poucos, 50 e poucos FPS. Com o Frame Generation você consegue chutar isso lá pra 80. Sabendo disso, sabendo que as placas de vídeo estão fazendo isso com o IA, a gente consegue saber que a gente tem acesso às IAs mais michurucas do mundo, mesmo as pagas. A gente como consumidor, tipo, o último consumidor, tipo, não sem ser criador de conteúdo, enfim, eu, uma pessoa normal da minha planeta Terra, pago um programa pra gerar imagens pra mim com IA. Fica tudo zoado. Olha a IA que tá sendo usada nas placas de vídeo. Tipo, ela consegue gerar os frames e a gente nem sabia que tava usando IA. 90 quadros por segundo. Inclusive, a gente ainda tá falando disso. Tem o upscaling que ele faz ainda. A gente sempre ouve esse termo, upscaling. O que é upscaling? Aumentar a resolução. É você esticar uma imagem. Sabe quando você tá no YouTube e você tá vendo a imagem 720p, 1080p, 4K? São imagens maiores. Então, eu abri uma 360, aquele vídeo bem pequenininho. Eu abri o 1080 já mangão, 4K, gigante. Aí tu pensa, quanto maior a imagem, mais pixel tem que ser desenhado, certo? Ou seja, mais pesado. Muito mais pesado com uma placa de vídeo. Desenhar uma imagem 4K, 3.840 pixels, pontos, que ele vai desenhar por 2160. Essa é a resolução 4K. Do que ele desenhar uma 1080, que é menor. É menos processamento que a placa de vídeo precisa fazer. Você consegue rodar o jogo numa resolução menor e escalar a imagem para a resolução que você quer, seja 1080p, 1440p, 4K, uma resolução diferente, né? Um ultra wide, alguma coisa assim, mas a partir de uma resolução menor. Então com isso você ganha desempenho e também ganha qualidade de imagem, porque muitas vezes a imagem que o DLSS entrega é melhor até do que a imagem renderizada de forma nativa, onde você processa cada pixel na resolução de saída. Lembra que eu falei aqui no canal, eu falei de Remini e essas coisas? Não é exatamente assim, mas eu só tô falando assim, o Remini ele ficou meio merda, né? O Remini era bem melhor, ficou horrível. Você usa uma inteligência artificial como essa pra fazer o upscaling, ele vai tentar, baseado em tudo que ele já tem ali, que a inteligência artificial treinou, ele pensa, cara, provavelmente aqui tem um canto, tem um rosto, tem um dedo, tem alguma coisa ali, é uma terra, uma textura, é um cabelo, e ele vai tentando criar isso daí pra ficar realista. No caso dos jogos numa placa da Gigabyte, que se você quiser comprar, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Ela vai pegando informação de outros jogos e várias outras coisas que ela foi treinada, e aquela textura que tava meio pixelada ali, ela
deixa ela bonitona. Isso utilizando um outro núcleo, uma outra parte da placa de vídeo. Sem Então assim, sobrecarregar você o restante aumenta das coisas. desempenho, você aumenta tempo de resposta, que é uma coisa muito importante pra quem joga. Não adianta a placa demorar 1000 anos pra gerar uma imagem bonita, que você precisa de tempo de resposta rápido ali. E o Zivert, ele tava falando isso, não é só no upscaling que você tem a inteligência artificial melhorando teu desempenho, nem na geração de frames intermediários, assim, mas até em coisas como o Ray Tracing. Você deve ter ouvido muito falar de Ray. O que é Ray Tracing? Do O que é o traçado Minecraft. de raio e tal? Nem existe isso, você tá inventando palavras. Eu vou fazer uma explicação idiota aqui, tá? Não é você desenhar a luz no personagem. Você tem um personagem que tá no cenário aqui. Não é só você botar uma luz nele, ou então vir uma luz e bate direto nele. Ele calcula todo o traçado que a luz faria no ambiente real. Então, por exemplo, aqui, eu tô aqui, né? Tem uma luz que tá vindo ali atrás. Do jeito que ela tá vindo, ela vai fazer esse desenho. Tá vendo que tem um desenho? Eu tô vendo aqui, ó. Tá vendo um desenho de luz que tá vendo aqui? Isso daqui é a luz batendo em mim. Mas ela não só faria isso, como essa luz tá batendo na parede que tá aqui na minha frente e tá vindo uma luzinha maior aqui. Essa luz forte tá batendo em mim aqui, ela rebate aqui ou rebate aqui. O comportamento da luz no cenário real, ela vai batendo pra tudo quanto é lado. Então, se eu desligar essa luz aqui, não só vai tirar esse reflexo que tava aqui em mim, nesse caso aqui é uma luz fraca e é sutil, mas essa luz provavelmente ela tinha influência em mais partes aqui do meu rosto. E aí você pensa assim, ah, não, tem uma diferença sim, tem uma diferença de luz aqui, que não necessariamente é só da luz direta lá, mas de luzes que tá batendo na mesa, tá batendo em várias coisas que estão aqui. Esses pequenos detalhezinhos somados é o que trazem o realismo no final das contas. Que quando você olha uma imagem e fala, caraca, tá bem mais realista. Não é uma coisa só, é que nem produção audiovisual. Ah, como é que você faz pra fazer um vídeo bom, uma edição bem feita? E eu sempre falo isso daí nas minhas aulas. Eu falo, Bota mais cachorro. cara, não é um detalhezinho que você vai botar, é uma porção Tava de esperando, detalhezinho não tava que você esperando. vai adicionando, que vai fazer a sua produção audiovisual ficar melhor. Como as aulas que eu já fiz pra Alura, por exemplo, mas enfim. A mesma coisa na geração do realismo de um jogo. Você tem que adicionar muitas coisinhas pra aumentando essa sensação de realismo. A luz é uma delas. Assim, eu não vou explicar todas as opções A que tem no luz, jogo. com Talvez eu faça certeza, um que é a vídeo que sobre mais isso, importa. né? O próprio Alexandre Zibler estava me explicando que o DLSS é uma forma de inteligência Nossa, muito artificial chat. que já tinha ali nos jogos também. Tem aquela opção do Arrependi like ali dessa também. coisa. É muito importante quando você aperta o like, você habilita essa opção aqui no YouTube, você aperta ela, pum, você possibilita que esse vídeo seja otimizado para a plataforma e as pessoas, nossa, vamos ver esse vídeo aqui do Gaveta tentando explicar como é que a inteligência artificial tá dentro dos jogos. E aí eu vou me inscrever no canal dele. Se inscreve no canal. Você tá vendo isso daqui, você não é inscrito? Vai fazer diferença para você? Nossa, não, vou me inscrever. Pra gente faz. Você deixar like, você se inscrever nesse vídeo aqui. Se você quiser colaborar muito com a gente, se você gosta do nosso trabalho, você pode se tornar membro também, aí mais ainda. Mas enfim, voltando. E aí Também você aqui, deve viu, imaginar, Chay? por exemplo, que o Ray Tracing, ele é um processo pesado. Pra caralho. É pesado. Ele exige muito uma placa de vídeo. Você precisaria de uma placa de vídeo boa, uma RTX da NVIDIA, Meu Deus. Gigabyte. Ele fez de novo. Só que você tá gerando esse rebatimento de luz em tempo real. Então não dá tempo de você pegar amostras de luzes e você gerar tudo aquilo ali em tempo real. Eu tô explicando de uma maneira muito idiota, vamos dizer assim. O que acontece, ele vai acabar gerando muito noise, que é ruído. Não dá tempo dele gerar tanto detalhe, e aí você vai vendo nos detalhes das imagens, tá? Tem muito ruído. E aí você tem que usar o removedor de ruído, que é o denoise. Ah, o que é denoise? Denoise é isso, é removedor de ruído. Não deu tempo de gerar todos os detalhes de uma imagem, e ele bota meio que... faz de qualquer jeito ali, faz meio sujo. E aí depois ele dá uma embaçada ali, não, você não está vendo nada aqui nesse É um canto e tal. E blurzinho. pra cada processo desse, luz, sombra, tal, cada um processo desse tem um nome, tem um denoise pra cada um desses. Acaba ficando um processo muito pesado. Aí você usa a inteligência artificial, no caso, como o Zibert falou, que é o E aí, Ray, tipo, é uma Ray coisa fazendo tudo Reconstruction. que ele já vai calculando de acordo com outros jogos e comparação de Olha jogos, isso. mais ou menos, o que poderia estar ali naquele canto e ele vai reconstruir. Oi, Runa. Então, ao invés de você usar aquela cacetada de denoiser, uma porrada de coisa pra gerar um frame perfeito, um núcleo de processamento ali, você já gera o que teria ali na imagem. Isso. Substituindo Isso. tudo isso por um único modelo de inteligência artificial. Você tem um tempo mais curto, logo você tem mais Sim. desempenho do que de forma tradicional. Da gente chegar ao ponto da inteligência artificial não precisar gerar só um frame intermediário. Hoje em dia, ela já tá gerando um jogo inteiro, se você quiser. O Fabrício Carraro da Alura tava me falando disso. Eles simplesmente deram imagens, tiraram 100 mil imagens do jogo Doom, eu não lembro quantas mil, deram pra uma rede neural de aprendizado por reforço, que é uma técnica ali de IA que ela aprende baseado em recompensa. Então, se ele tá indo no caminho certo, você dá um pontinho a mais pra ele. Se ele tá indo no caminho errado, O você dá um cachorro. pontinho a menos e ele vai entendendo, tem que ir por aqui e não por aqui. Enfim, deixou rodando isso não sei quantas, muitas horas lá. Eles conseguiram rodar o jogo Doom com uma IA generativa gerando o jogo a cada segundo. Só pelas Caraca. imagens. Não é que você colocou o código do jogo. O jogo
Não. A IA, ela aprendeu a jogar o jogo e te colocar lá. Você conseguia jogar, você conseguia ir pra frente, atirar, matar o monstro, passar pela porta. Sendo que o Fabrício representa uma outra parte. Eu tenho falado até então da geração do jogo já pro usuário. Mas e pra quem desenvolve o jogo? Essa é uma parte que eu queria salientar o quanto a inteligência artificial pode revolucionar o mercado. Até antes de fazer esse vídeo aqui, eu tava pensando assim, não, vai gerar inteligência artificial pra depurar o código. Depurar é você... tipo, corrigir. O professorzinho ali, por que o código não tá funcionando? Porque vai ser uma mão na roda, né, chat? no meio do Tipo cenário. assim, O as código pessoas vai elas vão revelar e vai ver, conseguir. olha, tem um erro aqui, tal. Os jogos, baseado em teoria, vão em tudo que começar eu já a sair estudei nos antes outros do códigos previsto. de Então, código tipo, aberto por que tem lá exemplo, no o GitHub. GTA, que é um jogo que foi anunciado ano retrasado, eu acho, se eu não tô falando merda, pra 2025, que é hoje, esse ano. Não, 2026. Então, tipo, 4 anos pra um jogo que já estava em desenvolvimento, foi anunciado já com ele praticamente pronto, ainda precisa de 4 anos pra que esse jogo seja lançado. Então, conforme for passando o tempo e as IAs forem ajudando, né? Tenho pra mim que provavelmente essas coisas vão começar a eu tô vendo que acabar, normalmente assim, essa parte da programação não se faz 5, 6 assim, anos faz pra esperar assim. um jogo. Eu achava que era meio que só isso, mas é bem mais do que isso. Eu até perguntei pro Fabrício, cara, Será que ele só completa Tá bom, uma Lelê, não tem frasezinha problema ou não. ele completa, às vezes, um bloco maior baseado num contexto? No geral, não é só a frase. No geral, é o bloco inteiro que ele completa, no bloco abaixo. Claro, depende de cada situação. Você vai estar ali codando, ele vai estar a cada minuto, a cada segundo ali, analisando o que tem antes. Tem até atalhos, né, pra me propor alguma coisa agora, mas ele sozinho também, ele já, às vezes, já propõe um bloco inteiro de código. que ele vai comparando com códigos de outros jogos, né? Então, se você tá fazendo uma parte que tem a ver com cenário, com personagem e tal, sugestões são contextuais. Isso só já vai aumentando o tempo de produção pra galera. Inacreditável. Eu tô fazendo um jogo aqui, eu tô fazendo um Hollow Knight aqui, e eu queria O fazer tempo de espera 20 fases. drasticamente, Caraca, é com muito certeza, código, é muita coisa, com só dá pra fazer 5 fases. Mas, de repente, com a inteligência artificial completando o código pra você, depurando pra você, fazendo partes chatas que você tinha que fazer 1000 vezes pra cada cenário, pra cada parte, de repente você aumenta a escala. Então o estúdio pequeno começa a poder sonhar mais alto. Na verdade, se você parar pra pensar, tudo é código, né? Jogos, aplicativos, tudo. Na verdade, a gente depende muito de programadores hoje em dia, tá? Eu vou falar pra você. É por isso que o programador, ele é valorizado. Cara, desde a época que eu trabalhava pra mercado publicitário, eu trabalhava na Sigusfly, a gente sabe que o programador, ele era... Não, chegou o programador... Achar um programador bom, então... Eu vou dar uma dica pra vocês aqui, dica de mercado, tá? Mercado pra programador é rico? Eu diria que sim, especialmente pro bom programador. Desde que Ou você seja, o seja cara bom. que tem um código firme, o cara vai programar e normalmente os códigos dessa pessoa não é aquele código que fica meio não funciona, isso aqui. Bagunçado. Ele faz um códigozinho mais fechado, funciona bonito, sabe? Essa pessoa, ela é bem disputada no mercado. Eu vejo há muitos anos, assim. Na verdade, todas as carreiras, eu tô pensando aqui, edição de vídeo, tem muita gente que faz edição de vídeo, mas que é edição de vídeo mais meio solta, o cara bota uma porção de piada. O cara que realmente se preocupa com a narrativa, ele é mais disputado, porque é o cara que a gente sabe que vai contar bem uma história. No caso da programação, é a mesma coisa. Mas a inteligência artificial não vai corrigir as coisas pra você? Vai, mas ainda assim, o fator humano, ele é fundamental. Você precisa de direcionamento. Mas a inteligência artificial não vai ser pior programador? Eu acho que é o contrário. A Vai gente ajudar precisa de muito. mais programador pra fazer a inteligência artificial acontecer melhor. Que seja criar interfaces pra galera poder fazer, desculpa, sabe? Não Chad. ter que botar 1 milhão de códigos ali e a galera, até que não saca de código, começar a entrar nesse mundo. Já sei, Gaveta, tu vai falar da Alura pra me matricular na Alura e começar a fazer um curso e Calma aí. tal. Eu expliquei atualmente que criar sempre fala da Calma aí, se chat. Vamos empolgar pular o mais AD. de, sei lá, isso 10 tudo, minutos de AD não vai porque dar eu não sei se a galera tá pensando tão bem no quanto de vantagem pode ter, especialmente para estúdios não tão grandes, tá? Eu dei o exemplo aqui do Hollow Knight, ou algum outro jogo 3D, tô lembrando aqui do Kena. Nossa, eu adorei aquele jogo, Kena. Não é um jogo de estúdio gigante, né? É um jogo indie, né? Eu quero tirar essa ideia do que a inteligência artificial vai servir só pra acertar o código que tá errado ou completar o teu código. Você pode começar a usar a inteligência artificial pra criar assets pro seu jogo, peças, objetos e coisas pro seu jogo. E aí, Isso é quando eu verdade, essa eu parte, usei lá vem, pra vai criar um fazer negócio, umas vai coisas tirar a no criação. RPG, Presta atenção, inclusive. porra. Caralho, eu No preciso tabletop. comer alguma coisa. Eu chego a tremer. Quando a gente fala isso, a gente não tá falando pra botar inteligência artificial para criar toda a arte do jogo. Meu Deus, o robô vai fazer tudo. Não é isso que eu estou falando. Eu tô falando o seguinte, imagina um jogo desse. O cara vai criar o personagem, cria o concept, vai e desenha não sei o que lá e faz o personagem, faz um outro bichinho ali que interage. Beleza. Vamos falar uma realidade quando você tá fazendo um jogo. A gente acha que o jogo é só o personagem principal ou um ou outro personagem que Não, aparece. Um tudo jogo desse, é. de larga escala, tem 1
zilhão de detalhes. Então você faz o concept do cenário principal, que lindo. Mas aí na hora que você tá fazendo um jogo lá, que você tem que botar a mão na massa mesmo, você descobre que você tem que fazer 1 milhão de pedrinhas que estão no cenário. Em pedrinha, pedregulho grande, pedregulho pequeno, pedra não sei o que lá, mato, matinho, galho, galho grande, galho pequeno. Pau, é pedra, é o resto de tudo. Uma porrada de coisa chata de fazer. E aí tu vai botar o teu artista top pra fazer. Não, eu vou fazer Não, a pedrinha do lado, a outra pedrinha. Você pode fazer isso. Mas entende que, cara, precisa. Você tem que botar o artista pra fazer todas as partes. Você pode fazer isso, mas o jogo vai demorar zilhões de anos pra completar. Uma parte que vai ficar ali de fundo. Cara, quando você tá fazendo, é tanto detalhezinho que você... Porra, pode crer. Na hora que eu tava planejando, eu não pensei nisso daqui, que eu vou ter que criar 1 milhão de cadeirinhas que vão ficar ali no fundo. Ou vou entrar num bar, uma cadeirinha, um negócio... Red Dead Redemption, muita coisinha, muito detalhe. Daí com inteligência artificial você começa a criar esses pequenos assets, ou você use ele pra ser o ponto de partida, porque você pode criar um asset 3D já. Cria uma cadeira, cria uma pedra, cria alguma coisa ali, e o artista só dá um tapinha nele aí pra deixar um negócio bonitinho. E aí eu sei que vai ter a galera purista, olha, mas aí não é true, você não criou o jogo todo, você usou a inteligência artificial. Vixe, Maria. Para de falar merda. Isso acontece em outras partes da arte. Daqui a pouco você vai estar falando pra fazer isso daí no cinema. Já fazem isso no cinema. E eu vou mais além. Já fazem isso desde o início do cinema. Porque a intenção é criar a história. Você contar a história. Aí você vai pegar, sei lá, um filme do Kubrick. E aí você descobre que o cenário que ele tava fazendo ali, não é um cenário de verdade. É um pano que o cara botou ali. E o cenário é fake. Então não é arte. Então no Kubrick, você não vai ver esse filme que ele não fez o cenário todo. Ele botou um pano ali, ele trapaceou. Foi confirmada a fraude! O importante é contar a história. A ferramenta que ele tinha na época era o pano. Para Hoje em de dia a falar gente tem um plano digital, ou um asset digital. Eu acho que tirou peso artístico da obra do Kubrick, ele ter usado um pano em um cenário falso, ou Walt Disney, ou vários outros desses estúdios, usar um cenário fake no fundo pra fazer a parada, pra completar o cenário dele. Não. Eu tô preocupado mais em contar a história como o cara idealizou. É a mesma coisa pra jogos. O estúdio, sei lá, a galera que tá fazendo Hollow Knight, eu tô mais preocupado em como eles idealizaram a história. Se ele vai botar um cara pra desenhar no trabalho de cor no máximo ali, pedra por pedra, grama por grama, ou ele vai usar algum gerador desse pra gerar alguns assets dele e depois o artista só dá um tapa. Sinceramente, tanto faz, desde que você conte a sua história do jeito certo. E você para pra pensar nisso, o quanto você tá dando poder pra um estúdio pequeno de repente fazer um jogo do nível, um AAA. Saiu recentemente o Black Wukong, né? E todo mundo falando do Black Wukong, caraca, Black Wukong maravilhoso, não sei o quê. E não é um estúdio tão grande assim, um estúdio da China e tal. Cara, um jogo lindo desse, na escala dessa, só é possível porque os caras têm várias ferramentas pra ajudar eles a construir o jogo. Se os caras tivessem que fazer tudo na mão, ponto a ponto, cara, e o jogo já demorou pra sair. E outra, né? Vocês acham que um cara que fala mal de mulher ia fazer tudo sozinho? Sinceramente. Ainda. Então, assim, são essas coisas, quando a gente fala de inteligência artificial, antes de você vir com... meu Deus, mas é horrível. Calma. Existem usos benéficos dela, assim como a internet tinha uso benéfico e várias outras evoluções tecnológicas existem os seus usos benéficos e maléficos. Capitalism. Mas a inteligência artificial, por exemplo, nos jogos, ela vai possibilitar estúdios menores a poderem criar. E quando eu faço o paralelo com a internet, eu lembro sempre tanto de produção audiovisual quanto produção fonográfica, né? Antes, sei lá, dos anos 90 pra trás, eu quero fazer uma gravação de banda. Ou você tinha um contrato com um gravador, ou você tinha que ter muita grana pra contratar um estúdio, ir lá, levar o instrumento e gravar no estúdio profissional. Tá uma grana violentíssima. Então tem que masterizar, tem que ir lá pra Nova York, no Sterling Studio. E hoje em dia você faz uma gravação profissional de casa, no seu computador profissional. O purista, de repente, vai falar, isso aqui tem um saborzinho elitista nisso, quando o cara defende muito, não pode gravar em casa. Você tá possibilitando pessoas que não tinham acesso antes a poder fazer as suas músicas ou fazer a sua produção audiovisual. Essa galera que não gosta que grava em casa, não sei o que lá. Tal. Isso é elitista, porque o cara não quer ver o cara, sei lá, que tá na favela e com um celular e poder fazer uma produção audiovisual. Isso não pode ser arte, não pode ser arte? Será que não? Eu acho que sim. Eu tive um papo sobre isso, eu falei sobre equipamentos. Esse vídeo aqui, sobre o verdadeiro papel do equipamento. Não é a possibilidade de fazer, e sim a mensagem que ele passa. E lembrando que esse vídeo aqui é a continuação desse vídeo aqui que eu falei sobre inteligência artificial nos jogos, mas aí a inteligência artificial interagindo com o usuário. Que é a interação que eu tenho aqui é o Beijo Bem Forte Formando mais pra frente, né? Aquele vídeo do inteligência artificial sendo NPCs é um vídeo legal pra gente assistir mais pra frente. Eu acho, pelo menos. Não acho? Eu acho.